Muito bom dia na paz do Senhor a todos os nossos irmãos do nosso programa Ligado com a Palavra, aqui pela sua rádio Nossa Voz. Mais uma quarta-feira da Palavra, ensinamento bíblico. Quero mandar saudações a todos os nossos ouvintes que estão aí ligados no programa. Esteja ligado também na Palavra. Hoje nós estaremos falando do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6. Nós estaremos fazendo aqui uma leitura e um comentário bíblico a respeito de tudo que nós estamos aí na iminência do Apocalipse. Vamos tocar um louvor e já vou começar com a palavra porque o assunto é um pouco extenso. Eu peço que você tenha atenção para que você possa compreender a narração que vai ser feita. Vamos adorar o Senhor e já voltamos. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós começamos a falar sobre a abertura dos 7 selos. A Bíblia narra que durante o fim dos tempos, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como o último chamado para a humanidade se arrepender e adorar a esse Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra uma visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, e esse tempo será dividido em 2 partes, os 7 selos e as 7 trombetas. Neste comentário falaremos especificamente sobre os 7 selos. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento do mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e tampouco de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abrir, e em seguida aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar os selos, selo por selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo trata da vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu no capítulo 6, e o verso 1 diz: Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E lhe foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse cavalo branco não traz a Cristo, e sim o anticristo. É importante frisar que há um paralelo entre os 4 primeiros selos e Mateus capítulo 24, verso 4 ao 7. Por quê? O primeiro selo, Jesus fala dos falsos cristos que virão. O cavalo branco é o anticristo. Neste primeiro cavalo foi-lhe dado um arco e uma uma coroa. Neste primeiro cavalo foi-lhe dado um arco e uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. O segundo selo, o cavalo vermelho, fala de guerras. Jesus em Mateus 24 também fala de guerra exatamente na sequência. Depois, o terceiro cavalo preto fala de fome. Jesus também fala de fome. E o último cavalo, o cavalo amarelo, que fala de morte. O primeiro cavalo, portanto, é o anticristo, que virá com um arco sem lança. Veja só. Virá com um discurso de paz, de conciliação. Isto até os 3 anos e meio.
Depois se cumpre 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 3, que diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. O anticristo virá no poder do engano, vai ser encantador, vai convencer o mundo inteiro de que o seu sistema é o melhor. Jesus, em João capítulo 5 e o verso 43, diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitastes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus veio em nome do Pai e eles não o receberam, mas irão aceitar o anticristo. Os judeus vão acreditar que este cavaleiro do cavalo branco é o Messias. Interessante, né? É o Messias. Porém, no meio da tribulação, 3 anos e meio, os judeus vão romper com ele. Daí começa a perseguição. Depois do cavalo branco, vem guerra, fome, peste e morte. Jesus é o príncipe da paz, é o autor da vida. Então Jesus não veio para estabelecer a guerra nem a morte. Ele para estabelecer a vida. Foi para isso que ele veio. É importante entender que o primeiro cavaleiro não é o Cristo, e sim o anticristo. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem uma coroa singular. O anticristo tem um arco sem flecha. Ele vem com um discurso de paz e ele não tem a arma da verdade. O texto diz que ele vem para vencer. Ele vai conseguir vencer. Ele vai conseguir o seu objetivo para governar o mundo. Ele estabelecerá um governo com a confederação de nações, de 10 nações e 10 etnias, e sua ascensão será meteórica, será proponente do acordo de paz de todas as nações, e quando eles assinarem este acordo de paz, começa a governar o anticristo. Pois bem, esse foi o primeiro selo. O segundo selo fala do espírito de guerra. Apocalipse capítulo 6 e o verso 3 diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Com este selo aberto é chegado o espírito da guerra, mais sangrenta da história da humanidade. Neste período, um grande número de pessoas morrerão. Note que este cavaleiro tem uma grande espada e que ela representa o castigo, ou seja, Deus fará que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. Aí está o segundo selo. O terceiro selo é o espírito da fome. Capítulo 6, verso 5 de Apocalipse. Diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento e a fome, e é exatamente o que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo. Quando Jesus abrir o terceiro selo, percebe-se que ele carrega consigo uma balança. Segundo os estudos, isto representa a crise econômica e a fome sobre o mundo. Isso já estamos observando que já começou a acontecer, mas não é ainda o período da tribulação. É só o princípio das dores.
Muito bem, continuando a sequência da narração. A Bíblia, a balança significa a falta de alimento e os preços exorbitantes. Isto significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para se ter uma ideia, um denário é o valor de um dia de trabalho. Isto quer dizer que as pessoas vão trabalhar muito e o dinheiro não será suficiente para suprir o alimento da família. A guerra, meus amados ouvintes, produz escassez de alimento. Nós estamos ouvindo o que está acontecendo na Europa hoje. Diz os estudos sobre a produção de alimento que 1/3 da humanidade é bem alimentada, um terço da humanidade é subnutrida e 1/3 passa fome. Essa é a estimativa do tempo presente. Porém, na grande tribulação, a fome virá até para os ricos, porque não haverá comida. Você entende por que querem diminuir a produção no Brasil? Que é para existir fome. O Brasil é um grande produtor, mas todos querem realmente acabar com o alimento para trazer fome, miséria, mortandade. Esse é o objetivo dessa guerra estabelecida pelo inferno. Mas Deus terá misericórdia de nós, servos do Senhor, porque quando não der mais para ficar, Jesus nos levará para o céu. Portanto, meus amigos, eu vou fazer uma pausa, vamos tocar um louvor e já retorno para comentar o quarto selo em diante. Retomando aqui o estudo bíblico, falando do Apocalipse, vamos falar agora sobre o quarto selo. O espírito da morte fala no quarto selo, o espírito da morte. No capítulo 6, versos 7 a 8, diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvia voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com pestes e com as feras da terra, os animais que estão por aí. A abertura do quarto selo, caro ouvinte, permitirá que o espírito da morte acabe com 1/4 da população da terra e grande parte dessas pessoas serão lançadas no inferno. Veja a tragédia da humanidade. E tudo isso hoje nós ouvimos pela mídia que está sendo tratado, está sendo feito. Ondas de novas infestações, estão trazendo outros vírus que foram terríveis mortandade no passado, eles estão recuperando para lançar na humanidade. Mas nós não vamos entrar em pânico porque nós cremos no Senhor Jesus. Muito bem. Então, estas pessoas que morrerão nessa época sem Cristo, é verdade, vão ser lançadas no inferno. Mas Deus sempre dá uma oportunidade. Se aceitar Jesus, glória a Deus, vai para o céu ainda. E indo para o quinto selo, o desejo de justiça. No capítulo 6, no verso 9 até o 11, diz: Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra. Vai ter muita gente que vai morrer, mas que não morrerão sem Cristo, porque não negarão a Jesus. Morreram por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgará e vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa da sua fé em Cristo, perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria que os mataram, seriam julgados.
Eles foram instruídos a esperarem pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros cristãos seriam martirizados. Aqui ainda é a metade da grande tribulação. E junto com todas essas mortes, vem o ódio mortal contra os que se converteram na grande tribulação. Lembrando que os que creram foram arrebatados antes, mas muitos do que não creram, aqueles que ouviram e não quiseram aceitar a Jesus depois do arrebatamento, vão dizer: eles tinham razão, vão se converter com o preço da morte. Você entende? Há pessoas que não querem reconciliar, que não querem aceitar, até familiares de pessoas crentes não querem, estão vivendo a vida como lhes apraz o coração. Mas depois que os seus entes queridos, fiéis ao Senhor, forem arrebatados, eles vão dizer: eles tinham razão. E aí vão reconhecer que Jesus é o Senhor e vão manter uma fé em Cristo, não vão negar, e por não negarem, morrerão na tribulação. No capítulo 6, verso 12, que é o sexto selo, fala da grande catástrofe no universo. A visão de João se voltou para a Terra e o sistema solar. Apocalipse 6,12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Abalada por um vento forte, no caso da árvore. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Veja o tamanho deste terremoto, veja a situação que vai acontecer no sistema solar e na terra. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eita, Jesus, tem misericórdia. A maior catástrofe da humanidade acontecerá com a abertura deste sexto selo, um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes. Aterrorizará toda a população mundial. Então, as pessoas terão a certeza de que os fins dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldade de transformar em palavra tudo aquilo que ele realmente viu. Tamanha a sua grandiosidade. Durante este período assustador, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas perceberão o selo de Deus, ou receberão o selo de Deus, para que sejam protegidas da ira do Pai. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, e a sequência, versículo 2 em diante. Estes 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas, e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. Olha a misericórdia de Deus. A grande tribulação é um tempo de julgamento divino sobre um mundo ímpio e que rejeitou a Cristo, mas também um tempo da ira e perseguição satânica contra os que receberam a Cristo e a sua palavra. Durante este período, muitos santos sofrerão terrivelmente como objetos de ira de Satanás e dos ímpios. Imagina que Deus está julgando e Satanás está
ainda maltratando. Na terra será um lugar quase que de inferno. Não é o inferno, mas vai ser infernal. Encerrando aqui o sétimo selo, as 7 trombetas. Iremos para outra fase. Se a abertura do sexto selo tinha deixado o apóstolo João maravilhado e espantado diante do poder de Deus, a abertura dos últimos selos mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele fez essa observação. Aí nós iremos para, no outro programa, nós iremos falar sobre outro tema muito importante, tá bom? Quero te convidar para a próxima quarta-feira. Que Deus em Cristo te abençoe. Amados irmãos, que esta palavra sirva como despertamento para todos nós. Jesus está às portas. Você está vendo, você está presente neste século. O que realmente vai acontecer com a humanidade. Nós aqui estamos sofrendo, estamos preocupados, mas isso nada mais é do que o princípio das dores. Então, aceite a Jesus, reconcilie, porque quando chegar o período da tribulação, vai ser terrível. Não queira estar aqui, queira estar com o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu aqui vou encerrando esse programa, pedindo a Deus a bênção sobre todos nós. Deus em Cristo nos abençoe.